Está correndo o prazo da janela partidária prevista pela Justiça Eleitoral, visando às eleições municipais de outubro próximo. Esse é o período em que os candidatos estão autorizados a trocar de partido político para concorrer aos cargos de vereador ou prefeito. Em entrevista coletiva no final da tarde desta segunda-feira, o juiz da 72ª Zona Eleitoral da comarca de Caratinga, Max Wilde de Souza, explicou o processo. E um dos requisitos para os candidatos participarem dessa eleição, na condição de candidato, é estarem filiados a um partido político. A lei estabelece o prazo mínimo de filiação partidária de 6 meses antes do pleito. Como o pleito vai ocorrer dia 6 de outubro, o candidato deve estar filiado a um partido político até o dia 6 de abril de 2024. No tocante aos vereadores que já ocupam o cargo de vereador nessa legislatura, nesse mandato, é previsto pela lei um prazo pelo qual eles podem trocar de partido sem prejuízo para as próximas eleições. E esse prazo é a janela partidária. Então, o candidato a vereador que esteja filiado a um partido político pode, até o dia 5 de abril, trocar de partido para disputar a eleição municipal, visando novamente o cargo de vereador ou ao cargo de prefeito, sem correr o risco de perder o cargo. Essa é a janela partidária, é um prazo previsto pela lei para que a pessoa que ocupa o cargo de vereador na eleição municipal possa trocar de partido sem ter o risco de perder o cargo. De acordo com o juiz, há apenas uma situação em que o candidato pode trocar de partido após o vencimento do prazo da janela partidária. Se o candidato trocar de partido após a janela partidária, ele pode estar sujeito à perda do mandato, a não ser que ele comprove judicialmente que ele sofreu uma perseguição política ou que o partido do qual ele saiu mudou radicalmente o programa partidário. Se ele não comprovar nenhuma dessas duas circunstâncias e trocar de partido fora da janela, ele está sujeito a perder o mandato. O prazo da janela partidária é necessário para que a Justiça Eleitoral possa avaliar em tempo hábil se o candidato preenche os requisitos legais para concorrer às eleições. É importante divulgar e esclarecer bem todos os requisitos, porque o período eleitoral propriamente dito é muito curto e os procedimentos que devem ser adotados pela Justiça Eleitoral para validar todas as candidaturas, submetê-las na urna eletrônica, é muito curto, de modo que se os partidos e os candidatos cumprirem regularmente todas as obrigações legais, facilitarão em muito o trabalho da Justiça Eleitoral. O juiz ainda explicou o que o candidato deve fazer para não descumprir o prazo da janela partidária e poder disputar a eleição. A pessoa, o cidadão, esteja no gozo dos direitos políticos, não tem uma condenação criminal em vigor, que preenche os demais requisitos legais, que deseja se candidatar na eleição municipal, no tocante especialmente à filiação partidária, ele deve preencher, deve estar filiado a um partido político até o dia 6 de abril. Então, ele deve procurar no âmbito do seu município quem é o presidente do partido ao qual ele deseja se filiar. O presidente do partido vai esclarecer para esse cidadão quais são os requisitos para ingressar naquele partido político e aceita essa filiação por parte do diretório municipal. O presidente, então, vai submeter os dados desse novo filiado à Justiça Eleitoral e, assim, com relação à questão da filiação, vai estar preenchido o requisito legal.